Muito boa noite a todos. Espero que me consigam ver e ouvir adequadamente. Eu estava a ver exatamente as questões que vocês me estavam aqui a deixar e outros pontos também que estavam aqui a frisar e que eu não estava a conseguir aceder porque de facto não tinha primeiro de me inteirar sobre aquilo que vocês estavam aqui a colocar. Portanto, e parece-me de facto que há aqui um aspecto muito importante que eu vou naturalmente ter de falar nele, nomeadamente já vi aqui a senhora Maria e também a outra senhora Maria Gonçalves, portanto, estamos a falar destas duas pessoas, destas duas senhoras, que me tocaram, e o senhor Paulo também, que falam sobre as questões da Crimeia. Ora bem, podemos até começar por aí, eventualmente, e depois podemos seguir para os dois temas da noite, por assim dizer, que são os temas, diria eu, os principais que de facto dominam, pelo menos a atualidade mais recente. Ora, e uma vez mais, claro está, ficam as minhas boas noites a todos aqueles que forem entrando e a todos aqueles que forem naturalmente também chegando e mesmo que depois também tenham de partir. Desde já as minhas boas noites e o meu muito obrigado por estarem presentes. Ora bem, relativamente à situação da Crimeia, há de facto a notícia de uma explosão seguida de um incêndio em Sevastopol, mas aquilo que está a ser imputado como justificação para esta explosão seguida de um incêndio é a explosão de uma situação doméstica do plano doméstico. Quando eu digo do plano doméstico, digo em termos de habitação, portanto, é uma situação de foro quase familiar, digamos assim, em que uma botija de gás explodiu e que terá provocado esse incêndio em Sevastopol. Estas coisas também acontecem, como devem calcular, apesar de termos tido canais ucranianos no Telegram que já estavam a celebrar mais um tipo de incidente, e reparem que eu acho curioso que há certo tipo de incidentes de um, incêndios que têm sido reportados e que muitos canais de Telegram ucranianos acabam logo por assumir a autoria como sendo ucraniana. Mas a verdade é que, ponto número um, as autoridades ucranianas não assumem a autoria desses mesmos atos, desses mesmos ataques, ou supostos ataques. E depois, ponto número dois, há sempre a possibilidade de, tendo sido mão criminosa por trás deste tipo de incidentes, há sempre a possibilidade de tentar perceber se são pessoas que atuam por conta própria, com o simples intuito de sabotar, de boicotar infraestruturas que, não sendo necessariamente utilizadas para fins militares, acabam ainda assim, pelo facto de serem infraestruturas civis com alguma presença, com algum simbolismo até social, acabam por ter sempre esse impacto que acabam por ter na prática. Portanto, é possível que possa ter acontecido qualquer uma muitas dessas explosões possam ter decorrido exatamente daí, mas a verdade é que, neste momento, aquilo que está a ser apontado como justificação é uma situação de explosão de uma botija de gás que terá provocado a explosão. Como devem calcular, estas coisas também acontecem, tal como acontecem em muitos outros sítios. E eu não estou com isto a dizer que esta é que é a afirmação verdadeira, estou a dizer a informação que está a ser veiculada é que de facto não se tratou de qualquer tipo de ação criminosa. Aquilo que aconteceu foi uma pessoa que acabou por morrer na sequência desse incêndio que resultou da explosão de uma botija ou de uma botija de gás, portanto, de relativa dimensão. Portanto, não me parece, pelo menos está a ser afastado a hipótese de ter sido qualquer outro tipo de intervenção, sobretudo arquitetada ou congeminada, digamos assim,
por parte de pessoas ligadas ao aparelho de Estado ou militar, ou até mesmo por haver uma intenção política por trás disso. Mas o que é certo é que nós agora, nos canais ucranianos, nós estamos, acima de tudo, a assistir a um conjunto de celebrações e de reivindicações de tudo o que é incêndio, de tudo o que é explosão que possa acontecer em território russo. Eu, por um lado, compreendo, também é uma forma de disseminar a desinformação e de alimentar a dúvida. Por outro lado, quem está afastado de qualquer uma das partes em conflito tende a olhar para estas situações como se fosse naturalmente uma situação imparcial e conseguindo compreender qual é que é a motivação de quem promove este tipo de êxitos, alguns deles quase diria que fictícios, mas que situações do dia a dia que são transformadas como sendo situações de ataque consumado e bem-sucedido em território russo. Portanto, nós temos de manter-nos alertas para tentar perceber o que é que efetivamente é um ataque com o intuito de sabotar as infraestruturas russas, sejam elas de natureza militar ou civil, e aquilo que efetivamente são situações resultantes de incúria, de incompetência, de falta de conhecimento, de falta de mau manuseamento também de equipamentos, que podem efetivamente causar este tipo de situações. Portanto, a situação da Crimeia em Sebastopol, no Cabo Fiolente, parece-me a mim que de facto está a ser justificada desta forma. Portanto, outro aspecto também importante que eu gostaria de vos frisar é a situação de os russos já aumentaram, já vieram afirmar um número de mortos na sequência daquele ataque a Makivka por parte dos ucranianos na noite de fim de ano. Senhora Dália Cruz, muito obrigado. Também lhe desejo um bom ano e desejo um bom ano a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de o receber até agora. Mas quanto àquele ataque a Makivka, inicialmente os russos avançaram com 63 mortos, agora vão em 89. As fontes de alguns comentadores da nossa praça, citando sempre ucranianos com números extremamente ambiciosos, era de cerca de 700 mortos e feridos, agora já baixou para os 500 e agora já estão a andar por volta dos 400. Basicamente agora os russos subiram para 89 e isto, a meu ver, faz todo sentido. Eu não estou a dizer que estes são os números verdadeiros e os números oficiais. O que eu estou a dizer é que faz sentido que progressivamente os russos venham a assumir um crescente número de mortes, porque se bem se lembram do último direto, aquilo que eu aqui disse foi que os russos basicamente têm muitos feridos e têm feridos graves, e à medida que esses feridos graves não consigam resistir, portanto, têm de ser considerados e declarados como mortos na sequência daquele incidente. Portanto, é natural que esses números comecem a subir, naturalmente. Quanto ao lado ucraniano, temos de perceber efetivamente quais são os dados que lhes permitem fazer este tipo de estimativa. Porque, de facto, houve a situação dos telemóveis, ou seja, a ligação, quer a dados, quer também de telefonemas, na noite de Ano Novo, de Ano Novo, passagem de ano, uma elevada concentração, e este número que tem sido avançado pelos ucranianos pode resultar de vários fatores. Como eu vos disse, qualquer pessoa acaba por saber, derivado da forma como os militares são instalados e são destacados para um conjunto de infraestruturas, nomeadamente a referida escola de Makivka, a escola vocacional de Makivka, onde se encontravam alojados esses militares e ao mesmo tempo também armazenados equipamentos militares. Portanto, é uma situação absolutamente impensável. É o mesmo que qualquer um de nós estar numa zona de guerra, em plena guerra, e estar a dormir com uma botija de gás, com uma bilha de gás ao lado. Portanto, ou rodeado de bilhas de gás, mesmo que não estejam ao nosso lado. Ou seja, basta haver qualquer coisa que é o suficiente logo para causar ali uma tragédia e estamos a pôr-nos a prémio. E foi isso que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, fruto de todas estas circunstâncias e que eu vos referi no último direto,
As pessoas da região e das zonas onde se encontram destacados e onde se encontram a residir estes militares, essas pessoas acabam por ter conhecimento da informação do paradeiro e dos números de pessoas que vão circulando com muita facilidade. O que quer dizer que pode ter acesso a informações sensíveis. A incúria é tanta por parte do Ministério da Defesa russo e a falta de noção também da situação no terreno é tanta que podem ter conhecimento de informação sensível como a localização dos militares, onde é que efetivamente eles se encontram, o número que tem sido destacado, o corrupio, as rotinas. Qualquer tipo de cidadão e residente da região, seja ele pró-russo ou pró-ucraniano, consegue ter acesso a esta informação e pode partilhá-la com quem quiser. Ou seja, é possível que os números ucranianos possam ter sido tido também uma parte de influência a partir daqui. Ou seja, eventualmente alguém avançar que aquele local tem capacidade ou tem condições para acolher um determinado número de militares, identificarem mais ou menos através das rotinas ou não a circulação que tem sido feita quanto ao número de potenciais militares, e a partir daí estima-se que naquela noite todos estariam, ou pelo menos uma parte significativa do grupo, cujo número se tem mais ou menos em mente e se acredita que está lá presente, e acredita-se, e a partir daí que se fazem as contas. Portanto, acho que agora é muito diferente começar por avançar mais de 700 mortos e feridos, já ir nos 400, e para todos os efeitos a tendência ser a de eventualmente continuar a cair. Eu não vou estar aqui a avançar com números, já no outro dia recusei terminantemente acompanhar qualquer tipo de números que são dados porque, volto a dizer, eu dizer aqui 94 ou 352 tem exatamente o mesmo valor que eu dizer 1540, por exemplo. Porquê? Porque vale zero. Vale zero porque não tem acesso ao terreno. Nenhuma das pessoas que está a avançar com dados concretos e com números concretos tem acesso ao terreno, portanto, não podemos estar a acusar a Rússia de ter uma perspectiva muito conservadora, embora eu acredite, naturalmente, que existe alguma probabilidade de a Rússia, se os números forem superiores, de não ter qualquer tipo de interesse em avançar com esse tipo de números, porque são números embaraçosos. Já estes 89, já na altura quando eram só 63, já eram bastante embaraçosos. E quanto mais vai aumentando o número, mais embaraçosos ficam, e se começar a entrar nas centenas também. Portanto, mas nós não temos aqui motivos para estar a dizer, bom, eles estão a mentir, eles estão a avançar com outros números. Não. Isto são cenários. Daí a afirmar que estes cenários e que a nossa intuição ou que a nossa convicção é uma certeza, é uma evidência, volto a insistir, vai um longo caminho. Eu aproveito para agradecer ao Sr. Fernando Newton, é verdade, já ultrapassei os 6.000 subscritores, o objetivo é continuar naturalmente a juntar e a aglomerar ainda mais subscritores, portanto, e isso vem puxar um assunto, antes de eu entrar para os pontos principais, que terminou com o que eu terminei no outro dia. Ou seja, eu depois de desligar o stream, eu fui ainda ver os últimos comentários após termos encerrado o direto, e a senhora Margarida Costa, por exemplo, disse, é louvável a sua atitude, neste caso a minha atitude, pelo facto de se dirigir e agradecer a todos, mesmo àqueles que não contribuem financeiramente. É importante nós percebermos o seguinte: o sucesso e a riqueza de um canal não é o valor financeiro que ele gera em contribuições diretas. Isso é uma forma de reconhecimento, naturalmente, isso é uma forma de ajuda. Agora, o enriquecimento e a riqueza do canal é o número de subscritores que temos e depois o número de subscritores ativos que temos presentes nos vários eventos e também nas intervenções que fazem. Essa para mim é que é a verdadeira riqueza. Portanto, com certeza que isto seria impensável para mim estar aqui a tecer elogios apenas e agradecimentos apenas a quem faz a contribuição financeira, quer diretamente através do YouTube, quer através do MBWay ou através do PayPal, e depois, quanto aos outros, considerá-los quase pessoas sem a mesma importância. Não é o caso. Não é o caso todo. Porque vocês todos que estão aqui, que alimentam com
com dúvidas, com questões, com observações, vocês que colocam os gostos, vocês que contribuem para o número de visualizações, vocês que partilham, todos vocês é que compõem a verdadeira riqueza do canal, porque senão serei apenas eu aqui, uma pessoa sozinha, a pregar aqui para mim próprio. E qual é que é a riqueza disso? Nenhuma, não gera valor. O verdadeiro valor é o envolvimento que acaba por ter por parte das pessoas e o interesse que as pessoas acabam por ter. Porque se as pessoas vierem para aqui, por exemplo, ficarem caladas, não tiverem qualquer tipo de intervenção, desculpem, mas isto não tem qualquer valor. Eu posso ser com os canais que têm 40, 50 mil subscritores, mas depois, se as pessoas vêm para um direto e não têm uma intervenção, não têm uma dúvida, não têm nada, desculpem, mas sinceramente isto para mim não tem valor. Portanto, eu tenho de agradecer e estarei sempre grato na mesma medida a todos aqueles que contribuem, desde logo com a presença, porque a presença é que é fundamental, com a subscrição, com a partilha, com as dúvidas, com as observações, tudo. E também um agradecimento também particular a quem apoia financeiramente e reconhece também a mais-valia do canal do ponto de vista financeiro. Mas estão todos em pé de igualdade. Portanto, nunca se enganem e eu tento sempre esclarecer dúvidas, independentemente de haver contribuições financeiras ou não. Portanto, como devem calcular. Mas muito bem. Aquilo que eu quero também agradecer à senhora Ana Tércia Pedroso, que deixou também aqui o agradecimento, o senhor Joaquim Pestana Esteves, quero deixar esse agradecimento. Exatamente pelas felicitações que me vão dando, mas o sucesso é vosso também. São vocês que permitem o enriquecimento. Eu enriqueço naturalmente, mas enriqueço em termos de apoio, de adesão, de confiança, de reconhecimento. Esse é que é o verdadeiro enriquecimento. Em contrapartida, tento partilhar conhecimento, tento partilhar experiência e tento partilhar também informação privilegiada. Portanto, parece-me que temos aqui uma simbiose perfeita. Agora, vamos agora finalmente ao tema aos dois temas que nos trouxeram aqui hoje, depois de todos estes introitos. Portanto, e aquilo que eu gostaria de poder começar por dizer é que a Rússia, de facto, quanto à questão da Rússia mudar a forma de ataque, é muito importante vocês terem atenção o seguinte. Desde logo, a Rússia neste momento está a desencadear, está a conduzir aquilo que se chama de guerra de atrito, guerra de exaustão. Ou seja, é desgastar, 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 continuar a desgastar os ucranianos e gerir a sua estratégia procurando levá-los a um estado de exaustão tal que não tenham capacidade de se renovar, que não tenham capacidade de resistir, ou seja, é conduzir à falência do sistema de defesa total para a partir daí conseguir concretizar os seus objetivos político-militares em solo ucraniano, chamada guerra de atrito ou guerra de exaustão, que é uma guerra um estilo de guerra, atenção, eu não estou a dizer que isto é uma guerra, estou a dizer que isto é um estilo de guerra, que é um estilo de guerra que muitas vezes acaba por ser, lá está, uma faca de dois gumes, porque não causa só o desgaste no inimigo, no adversário, mas acaba também por levar a algumas perdas que, em alguns casos, podem ser de tal forma significativas que, no final, transformem essa opção bélica, no final, acabam por atribuir uma vitória pírrica, ou seja, uma vitória obtida com um tremendo sacrifício por parte do vencedor, ou seja, o vencedor acaba por não aprender tanto. Mas é uma forma que, para todos os efeitos, está a funcionar. Por isso é que nós não podemos olhar, não, os ucranianos estão a ganhar, os russos já deviam ter avançado. Em certos quadros, em certos contextos, sim, mas vocês lembrem-se de uma coisa, por exemplo, já nesta questão dos mísseis e dos drones que estão a ser utilizados, há muita coisa que as pessoas não têm aqui em atenção, que é o custo económico que também está aqui em confronto. Porque nós temos casos de drones que custam cerca de 12, 14 mil dólares cada um, e muita gente não está a pensar sequer que para conseguir travar esses drones de 12 a 14 mil dólares cada um, os ucranianos estão a utilizar mísseis de sistema S-300, que custam mais ou menos entre 140 a 150 mil dólares cada um, ou seja, utilizar
gastar 150 mil dólares para conseguir travar algo que custa 10% ou menos de 10%. E depois temos ainda os outros sistemas mais modernos que estão a ser utilizados e que cada míssil desses pode custar até 500 mil dólares. Reparem no que está aqui a acontecer. Isto tem de vir, o dinheiro tem de vir de algum lado. Alguém fornece à Ucrânia estes mísseis e alguém está a perceber que esses mísseis, cada míssil que é utilizado para abater um drone, nós estamos a falar de custos que são tidos no terreno entre os 140 mil dólares e os 500 mil dólares, para travar um objeto, entre aspas, que custa 12 a 14 mil dólares. Portanto, como veem, existe aqui uma discrepância em termos de valores, que vai exigir, impor à Ucrânia e aos países da NATO, que são quem efetivamente está a apoiar e a financiar este tipo de belicismo por parte da Ucrânia, isto vai levar a que esta guerra de atrito, de facto, é inteligente, porque está a desgastar. E porque está a ajudar a desgastar financeiramente não só a Ucrânia, que já está completamente arrasada, a Ucrânia é, neste momento, um Estado falido e um Estado falhado. É as duas coisas. E só não é um Estado totalmente colapsado, porque ainda consegue impor a sua presença um pouco por todo lado. Senhor Miguel Gomes, boa noite. Há imenso tempo que as pessoas dizem que a Federação Russa está a ficar sem estoque de mísseis. Portanto, o fundo de verdade que tem estas irritantes afirmações é um desejo, é uma esperança, não é nada de científico. Ninguém sabe no Ocidente qual é a capacidade e o potencial militar dos russos para poderem, em termos de armamento total. Ninguém sabe. Eles fazem uma estimativa, ora bem, à partida, antes do início do conflito, eles deviam ter mais ou menos isto. Não sabem se foram produzindo ao longo destes anos ou não, mas estimam que deviam ter mais ou menos isto. Portanto, a partir daqui, eles devem ter conseguido produzir isto, isto e aquilo, logo eles ainda estão nesta fase. E ainda no outro dia, por acaso, vi uma análise. Já não sei onde é que isto foi. Gostava de poder partilhar, mas já não sei onde é que foi. Mas foi há pouco mais de uma semana em que, de facto, estavam a fazer esse confronto com... Não era russo, não era um meio russo. Estavam a fazer esse confronto exatamente sobre a capacidade de mísseis e o estoque de mísseis russos que ainda estariam disponíveis para ser utilizados. E estavam a confrontar o conjunto de mísseis que no Ocidente ainda se acreditava que eles tinham, que eram muito poucos, portanto estavam à beira de esgotar todos os meses ou quase todas as semanas surge esta teoria, e depois a pessoa expôs de elementos que permitiram dizer, não, ouçam, de facto eles se calhar até já tiveram isto, mas eles agora, entretanto, o mais provável é estarem a utilizar isto e aquilo e conseguirem produzir, e nós nem sabemos como, porque existe provavelmente outras unidades de produção que nem sequer são do nosso conhecimento, porque a indústria militar russa, de facto, é de um nível de excelência. E cada vez que as pessoas me dizem, os russos estão a utilizar equipamento antigo e tudo mais, a Ucrânia está a ser utilizada como um depósito de ferro velho, quer pelo lado russo, quer pelo lado da NATO. Ainda ontem me cruzei com mais uma notícia, e foi até um órgão de comunicação social polaco, que veio exatamente denunciar o facto de muito armamento, neste momento, e isto tinha 2 dias esta notícia, muito armamento que está a ser enviado e a ser utilizado pelos ucranianos, das duas uma, ou já está obsoleto, ou já vem com avarias, ou já vem limitado, ou então, mesmo aqueles que estavam prontos a ser utilizados, já estão a ser desgastados e já não conseguem aguentar muito mais este tipo a sua utilização em combate. Portanto, a guerra de atrito, de certa forma, funciona. O grande desafio para a Rússia é perceber como é que pode minimizar os estragos para não ter, no final, uma espécie de guerra de vitória pírrica. Porque essa vitória pírrica quer dizer, vencem tudo, derrotam a Ucrânia, derrotam a NATO
derrota a União Europeia, mas depois, no fim, o Estado russo fica completamente condenado e suscetível à dependência de terceiros, nomeadamente da China, da Índia, entre outros, não é propriamente também um plano muito agradável nem plausível que possa ser admissível em Moscou. Portanto, mas é importante que as pessoas percebam que neste momento a Rússia está a apostar tudo nesta guerra de atrito. E relativamente à nova forma de ataque, é também curioso outra coisa, é que a Rússia tem aquela necessidade que eu vos disse, ainda num dos últimos diretos, de que tem demorado cerca de 15 dias a fazer o balanço no Ministério da Defesa sobre o número de mísseis e de drones utilizados, quais foram os alvos, o grau de eficácia, onde é que poderiam explorar mais as vulnerabilidades da defesa ucraniana ou não, por aí fora. Tem demorado mais ou menos 15 dias, mas isto tem permitido, para todos os efeitos, à Rússia ajustar a sua estratégia militar. E de que forma é que a Rússia tem ajustado a sua estratégia militar neste campo? A Rússia tem começado a conduzir, nos últimos ataques, os últimos ataques que conduziu, foram chamados ataques combinados. Ou seja, os russos mudaram as táticas de condução de ataques aéreos contra alvos muito concretos. Se antes os russos usavam principalmente os mísseis de cruzeiro Caliber e também os drones Kamikaze Geran 2, agora os russos adicionaram os mísseis de cruzeiro para poderem servir e para poderem ser dirigidos também e servir como alvo. E adicionam ainda mísseis anti-radar de cruzeiro KH-58 e também os KH-31P. Eu vou pôr aqui por escrito para vocês poderem, se quiserem, procurar informações sobre este tipo de mísseis anti-radar de cruzeiro que têm sido utilizados. Ora bem, quando há um ataque maciço com mísseis de cruzeiro, a sequência do uso destes pode ser aquela que os russos quiserem. Os americanos, o que é que isto vai provocar? Vai fazer com que os americanos detectam um ataque maciço com a ajuda das famosas aeronaves de alerta precoce. Depois é anunciado um ataque aéreo no território da Ucrânia e são ativados os sistemas de defesa antiaérea dos ucranianos. O que acontece é que estes sistemas de defesa antiaérea gastam logo mísseis nas primeiras vagas e, por regra, depois consistem em mísseis que os russos usam, em mísseis-alvo que os russos usam normalmente em campos de treino para eles próprios treinarem. Portanto, basicamente, os russos começam por fazer uma espécie de ensaiam, no início, ensaiam uma espécie de sessão de treino com os ucranianos, obrigam-nos a utilizar, a gastar os mísseis logo nas primeiras vagas. Depois, em seguida, os russos disparam os mísseis anti-radar, que acabam por receber automaticamente a radiação dos radares de iluminação e a orientação também dos sistemas complexos que são o S-300 ou das estações Buk M1. E depois o feixe é direcionado a essa técnica e depois é desativada. E é a partir daqui que os ataques Caliber, que os mísseis Caliber já acabam por ser dirigidos àqueles que são considerados os objetos de maior valor. Portanto, é basicamente uma forma de desviar as atenções para aquilo que efetivamente eles pretendem utilizar. Porquê? Porque o sistema de defesa antiaéreo está já concebido desta forma. E a verdade é que um ataque combinado força o inimigo a desperdiçar mísseis, desde logo tem um custo absurdo, só para que acabam por gastar na prática numa sessão de treino, entre aspas, e aqueles que passam, isto é sempre uma estratégia win-win ou vitória-vitória por parte dos russos. Porquê? Porque se passar algum pelo sistema de defesa antiaéreo, em algum lado há de ir ter. Se entretanto não passar pelo sistema de defesa antiaéreo, obriga sempre os ucranianos a gastarem demasiados mísseis e tentam depois explorar aquelas vagas que têm essa possibilidade de fazer. E a verdade é que o ataque combinado força os ucranianos a desperdiçarem mísseis, desativa os sistemas de defesa aérea que acabam por sobrar e ainda atinge os alvos com alta precisão.
E, ao mesmo tempo, o ataque infligido ao calibre acaba por ser extremamente fraco, devido ao facto de que o estoque principal de mísseis e as capacidades de combate dos sistemas de mísseis antiaéreos foram gastos logo nas duas primeiras vagas, que acabam por ser aquelas que são utilizadas de propósito como isco, quer para distrair, quer também para suprimir o sistema de defesa antiaéreo. Portanto, é como se fosse para tentar conhecer esse mesmo sistema. Qual é que é aqui a outra particularidade que eu gostaria de destacar? Os russos entendem que se atacarem efetivamente, se os russos quiserem de facto conseguir neutralizar e ser ainda melhor sucedidos neste sistema, eles entendem que devem desativar o sistema de radar do S-300. E ainda ontem li uma peça sobre isso, em que um militar russo dizia que o S-300, sem o sistema de radar, é como se fosse ferro velho, apenas um equipamento que funciona, apenas uma viatura que funciona a diesel e pouco mais faz do que isso. Portanto, existe esta intenção e esta percepção de poder conduzir, manter e alimentar esta estratégia. O que é que eu gostaria ainda de vos acrescentar? É a segunda parte, é que a Ucrânia tem vindo a anunciar que está a perspectivar a condução de uma ofensiva em larga escala por parte dos russos e que partirá muito provavelmente de várias direções. Qual é que é aqui a particularidade disso tudo? É que eu tenho visto os ucranianos a anunciarem, a falarem pelo menos várias vezes, que será desencadeado no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro é amanhã. O que é que me deixa aqui com a pulga atrás da orelha? O que me deixa aqui relativamente desconfiado é o facto, ou pelo menos intrigado, é o facto de, normalmente uma coisa é avançar, como de facto os ucranianos durante muito tempo avançaram. Nos próximos tempos, espera-se que venhamos a ter um ataque conduzido pelos russos, nas próximas semanas ou meses. Isto é uma coisa. Avançarem com uma data concreta intriga-me. Intriga-me e, sinceramente, não sei que conclusão retirar disto. Das duas, uma. Ou, de facto, vai acontecer isso e os ucranianos já estão a avançar com isso, ou os ucranianos estão a tentar lançar alguma pressão sobre os russos, ou então os ucranianos estão a tentar, eles próprios, ensaiar algum tipo de contra-ataque ou de contra-ofensiva contra os russos em algum ponto e estão a avançar com esta data por parte dos russos para poderem colocar a pressão toda sobre eles e tentarem ensaiar algum tipo de surpresa. O que me intriga é exatamente isso, ou seja, é o facto de saber que é dada uma data concreta, de 5 de janeiro. Vamos perceber amanhã se realmente isso faz sentido ou não, mas eu já vi em vários meios citações de pessoas ligadas ao aparelho ucraniano em que se fala na data de 5 de janeiro. Vamos perceber se de facto isso se vai verificar ou não, mas a verdade é que os russos já estão organizados na Bielorrússia há algum tempo, como vocês sabem. Portanto, podem ensaiar algum tipo de ofensiva a partir do norte, mas a partir do norte, aquela que seria a mais expectável caminhada e destino seriam, isso sim, Kiev. Resta saber se também farão parte desta potencial ofensiva ou se estarão apenas a aguardar para depois atuar num momento posterior. Aquilo que se avança e que se de facto acredita, porque há um reforço e vê-se pela mobilização de tropas e homens, há uma concentração crescente de militares e de equipamentos e de armamento próximo a Kharkiv. Essa é uma hipótese, porque eles não estão ali concentrados para não fazer nada. Podem estar também só para tentar distrair e para tentar enganar e ludibriar um pouco os ucranianos e a NATO. Pode ser o caso, mas há uma concentração massiva de homens e também de armamento nesta zona. E depois nós temos também a sul, sobretudo a norte da Crimeia, em Zaporizhzhia também, e já muito perto das imediações de Kherson, nós temos vindo a assistir a uma concentração também crescente.
Portanto, isso para mim poderá de facto indiciar que, e não sou o único, portanto há também sobretudo aqueles que são muito mais experientes em matéria de estratégia militar, que dizem que o que é expectável é que possa ser ensaiada uma ofensiva a partir do norte, outra a partir do sul, de forma a depois, de certa forma, conseguir cercar ou rodear e cortar a linha de contacto e as linhas de abastecimento e de fornecimento dos ucranianos, que se encontram em cerca de 70% a 80% na zona leste, no Donbass. Estão totalmente concentrados no Donbass e na zona de Zaporozhye, e, portanto, isso à partida poderia ajudar a quebrar e a isolar essas forças que não teriam qualquer forma de receber cadeia de abastecimento por parte do Ocidente. Portanto, hoje li por aí, o senhor José Manuel Mano dos Reis diz, hoje li por aí que a guerra Rússia-Ucrânia, guerra entre aspas, Rússia-Ucrânia seria outro Afeganistão. Outro Afeganistão para quem? Para o Ocidente? É o que eu pergunto. É que mais facilmente, pelo que nós estamos a ver, nós continuamos a ver dinheiro a ser injetado a rodos na Ucrânia por parte dos países ocidentais e os resultados práticos são, servem de analgésico, ou seja, vão conseguindo adiar a supremacia russa à espera que de facto eles se desgastem excessivamente. Portanto, eu vejo que isto se está a transformar mais num Afeganistão, mas um Afeganistão numa situação do século XXI e não na situação das décadas de final de 70 e década de 80. Mas, como eu estava a dizer, portanto, cerca de 80% dos militares russos, dos militares ucranianos, estão concentrados na zona que se perspectiva que venha, que os russos queiram cortar ao meio. Depois temos ainda aqueles militares que eu volto a dizer que mantêm aqui também alguma intriga sobre o que é que efetivamente eles poderão vir a fazer a partir dali, que são aqueles que se encontram na Bielorrússia, porque podem servir de apoio. Agora, o que é certo é que as pessoas têm que pensar no seguinte: nós, quando falamos em pessoas numa ofensiva desta natureza, nós temos de pensar que é preciso dois fatores. Primeiro, é preciso criar cadeias de abastecimento, de apoio, de fornecimento de bens, mas também de apoio logístico e humano e bélico a quem avança pela frente. E é importante olhar para todos os efeitos para este quadro e perceber que os russos neste momento têm mais de 300 mil mobilizados, além daqueles que já tinha no terreno, naturalmente contando-se as perdas que teve. Portanto, nós estamos a falar, em termos humanos, nós estamos a falar de mão de obra significativa para poder dar esse apoio. Qual é que poderá ser o problema? É a grande distância que separa qualquer ponto no norte da Ucrânia de quem ataca pela ofensiva a sul. Ou seja, conseguir cruzar as duas linhas, uma a partir do norte, outra a partir do sul, para conseguir cercar esses militares ucranianos e tantos militares ucranianos e impedir que aquela cadeia que de facto criou cerco fica sob ameaça, é preciso ter ainda um apoio em termos logísticos significativo. Portanto, como é que os russos vão fazer circular e garantir essa cadeia de abastecimento numa área tão extensa e tão estreita ao mesmo tempo? Portanto, não é uma área muito vasta, mas tem de ser criada essa área vasta. E este vai ser o principal desafio, que é perceber como é que efetivamente os russos poderão avançar para essa ofensiva e criar esta linha que cria um cerco e que, se conseguirem cercar estes cerca de 80% de militares ucranianos que se encontram no leste e no norte quer no Donbass, quer também em Kharkiv. Bom, eu não vejo como é que eles possam ter qualquer tipo de hipótese de poder continuar a fornecer armamento para leste e para norte. E depois, por outro lado, não estou a conseguir perceber como é que os ucranianos vão conseguir resistir, os que sobram, os cerca de 20% que sobram, como é que eles vão conseguir resistir a toda a restante incursão que ainda está por vir e que acaba por impor uma supremacia por parte dos russos. Portanto, vamos perceber para já se a 5 de janeiro de facto vai acontecer alguma coisa ou não.
Se não acontecer 5 de janeiro, vamos ver se nas próximas semanas se vai acontecer alguma coisa ou não. Agora, também temos de ter atenção ao seguinte, é que é preciso um esforço financeiro exponencial para continuar a alimentar as hostilidades e para continuar a manter naturalmente uma situação dessas no médio e no longo prazo, além de que não há propriamente um interesse político em prolongar este tipo de conflito até ao verão. Portanto, eu acredito que as coisas de facto vão acabar por acontecer de uma forma ou de outra. Vamos ver como é que essas situações vão acontecer. Mas, para todos os efeitos, este é o ponto de situação atual que nós acabamos por ter no terreno. Agora, também temos de ter atenção o seguinte, é que a Ucrânia neste momento, a estratégia ucraniana neste momento, resulta da única coisa para a qual tem capacidade, que é para conduzir ações subversivas muito semelhantes às dos grupos terroristas, porque não tem meios para conseguir impor-se de outra forma, e depois, por outro lado, é aquilo que se chama também de manobras de artilharia no terreno. Portanto, focam-se muito mais nas hostilidades no terreno, porque é a forma mais eficaz, ou pelo menos com uma maior probabilidade de trazer um grau de sucesso maior para os ucranianos nas situações que de facto acabem por conseguir conduzir contra a Rússia para tentar pelo menos desgastá-la ou fragilizá-la. Agora, há aqui uma curiosidade, é que no início desta intervenção militar especial, da Operação Militar Especial da Rússia, a Ucrânia tinha cerca de 43 milhões de cidadãos. 5 destes eram considerados homens com idade suficiente para poderem ser convocados para as Forças Armadas. Segundo os dados das Nações Unidas, pelo menos até há cerca de 2 semanas, 14, dizem as Nações Unidas que mais de 14 mil milhões de pessoas, de ucranianos, fugiram do país para conseguir fugir este quadro de terror. E que outros 9 milhões eram a população que estava concentrada nas áreas sob controle ou jurisdição da Rússia. Ou seja, se nós estes 43 milhões, 14,3 milhões, mais outros 9 milhões, já estamos a falar de cerca de 23 milhões. Se nós considerarmos que também as perdas de civis, se considerarmos todas estas perdas que têm vindo a acontecer, nós vemos que a Ucrânia tem neste momento uma população de cerca de 20 a 27, ou de 20 a 25 milhões de pessoas. Logo isso reduz a possibilidade de o número de homens passíveis de serem recrutados, reduz-se, não diga metade, mas diga praticamente metade. Ou seja, estamos a falar de cerca de 2 milhões e meio a cerca de 3 milhões de homens. Se estas contas nós conseguimos retirar cerca de 1 milhão de homens que já foram recrutados, os outros também que não podem, muitos dos quais não podem ser recrutados por qualquer razão de saúde, por exemplo, ou até não tenham condições físicas para poderem servir em termos militares, ou estejam a desempenhar ações civis para tentar assegurar o funcionamento do Estado, nós vemos que este número de mão de obra dos ucranianos, considerando as baixas sentido no terreno, é relativamente significativo. É mínimo, 43 milhões é contar com o Donbass. Não tenho a certeza, mas acho que que a questão da Crimeia, acho que a Crimeia não está incluída nestas contas, embora, por acaso é uma boa pergunta, porque eu vou ter de confirmar se quem avançou com este número, se era uma fonte ocidental e se estaria a incluir ou não a Crimeia, porque a Crimeia, mesmo no Ocidente, tem tido uma abordagem diferente do Donbass. Sr. João Menezes, já no outro dia, por acaso, me colocou essa dúvida. É verdade, essa questão do decreto sobre a proteção das minorias nacionais. Eu, antes de comentar a questão do decreto sobre a proteção das minorias nacionais, eu queria ler o diploma propriamente dito.
porque queria confrontar com propostas do passado que já tinham sido efetivamente criadas, porque isto é muito engraçado nós dizermos que vamos proteger as minorias nacionais, mas depois vamos ter de assegurar a sua imposição e vamos ter de os assimilar, e ao mesmo tempo continuar a proibir tudo o que sejam meios de comunicação russos e meios de cultura russos. Mas eu tenho primeiro de analisar o diploma com detalhe, para depois partilhar aqui exatamente a opinião e a análise a esse fator. Mas, portanto, isto para vos dizer que, voltando outra vez aos números da Rússia e da Ucrânia, é que a Ucrânia tem cada vez menos margem de manobra para poder dar resposta às necessidades humanas e às necessidades logísticas também no terreno. E eu tenho dúvidas que isso venha, de facto, os homens não duram para sempre, lá está, uma coisa é eu mandar produzir um míssil, se eu perder um míssil, eu posso mandar produzi-lo, e ele se calhar, não sei quanto tempo é que demora a produzir um míssil, eventualmente semanas, ao fim de semana está cá o míssil, se eu perder um homem, o homem demora pelo menos 18 anos a ficar, a atingir uma idade razoável, minimamente razoável, e depois até treiná-lo, até considerar que ele está apto para poder entrar nos combates, ainda demorar muito tempo. Portanto, isso é tempo que os ucranianos não têm. Os ucranianos não têm esse tempo e os russos também, ao mesmo tempo, não têm esse tempo. Portanto, se também não tiverem cuidado, isso acaba por não acontecer. Ora bem, este era o tipo de informação que eu tinha para vocês. Vamos tentar perceber se efetivamente, para já, se amanhã acontece alguma coisa como alguns meios ucranianos estão a anunciar, ou pró-ucranianos estão a anunciar. Por outro lado, a acontecer, o que é que vai acontecer e como? Saber se de facto vai haver será pelo norte e será por Kharkiv e será por sul, ou existe alguma outra cartada na manga que os russos tenham para conseguir resolver este conflito de uma vez por todas. E portanto, eu agradeço imenso a vossa atenção desde já, porque de facto vocês têm sido, volto a insistir, vocês têm sido vitais, têm sido importantes, e sem vocês naturalmente que este canal não teria o sucesso que tem vindo a ter e o grau de acolhimento também que tem vindo a ter. Eu prometo trazer essa questão do decreto sobre as minorias, sobre a proteção das minorias, vou trazer essa questão, mas vou ter de arranjar o diploma que agora Zelensky já alegadamente o promulgou, mas tenho de ver o que é que ali está. E depois não basta promulgar a lei, é preciso também perceber quais é que são os meios de como vai ser implementada aquela lei. Portanto, vamos ver como é que a situação de facto progride e depois partilharei convosco certamente. Uma vez mais, muito obrigado por terem estado aqui presentes. Muito obrigado por todos os comentários, pelas dúvidas, pelas questões, pelas partilhas, pelas observações. Senhora Maria de Fátima Duarte, bom ano também, bom ano para todos, uma vez mais, sobretudo para aqueles que ainda não tinham tido a possibilidade de desejar um bom ano. São vocês que, de facto, enriquecem este canal com a vossa presença, com os vossos contributos, com os vossos conteúdos, com as vossas dúvidas, com o vosso interesse, com as vossas partilhas, com os vossos gostos também neste canal. E, assim sendo, desejo uma boa noite a todos e espero, ou amanhã ou sexta-feira, estar aqui de volta com mais novidades sobre esta questão da Rússia. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos e um bom ano também.